Pode ficar tranquilo que esses cortes é da edição. Aí quando eu voltar pra você que a gente vai começar Está direto. no ar. Tá bom? De Esse subúrbio. corte geralmente dá uns 3. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. E eu volto. Tá bom? Já tá no ar, cara. A gente já, ó, você que chega aqui é sempre muito bem-vindo na nossa casa, no nosso Papo de Subúrbio. Você tem que chegar dando um like, curtindo, compartilhando, mandando pra geral, porque a gente vive dessa interação, da tua participação. Esse programa é feito pra gente, não só pra quem é suburbano, mas pra quem ama, gosta e quer conhecer um pouco mais da cultura, da sociabilidade, da história do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil. Então você que tá aí, ó, manda link de quem você quer que esteja aqui, manda proposta de pauta, interage com a gente, não deixa de colocar seus comentários que são importantíssimos em cada episódio e isso pra gente é fundamental. Assim como é fundamental pra gente estar aqui com essa parceria que ajuda a gente a entender a nossa identidade, né, a nossa cultura, o nosso orgulho suburbano. Quem tá fechando sempre com a gente, que deixa a gente vestido de forma irada, quem é, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó, Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim, Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora para você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. Maravilha, galera. Não esquece de chegar lá, ver todas as novidades da Irada e usar o cupom Papo de Subúrbio. Com ele você ganha até 15% de desconto. E olha, faz uma diferença legal, hein? Compra da camisa pra todo mundo, Dia dos Pais agora. Compra a camisa suburbana pro teu pai. Com certeza ele vai gostar e vai andar com orgulho suburbano estampado no peito. Por falar em orgulho suburbano, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que vai falar muito da nossa suburbanidade. E pra falar um pouquinho mais quem é, Tom, quem que tá com a gente aí hoje? A nossa convidada é professora do curso de Produção Cultural e Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidade da UF. Autora dos livros Rio de Rimas e Vamos Construir um Subúrbio, é pesquisadora de arte urbana, literaturas não hegemônicas e cultura suburbana. Conosco hoje aqui, Rosi Alves, do Papo de Subúrbio. Não vai perder, né? Maravilha, olha só, Rosi, depois de fazer você, né, correr o Rio de Janeiro inteiro, a gente saiu praticamente do lado assim, um do outro, a gente saiu do Engenho Novo, olha só, ela é minha vizinha do Engenho Novo. Pra chegar aqui, mas olha que coisa interessante, no meio do caminho vindo pra cá, eu vou pedir pra Rosi contar um pouquinho mais pra isso, mas ela falou que já conhecia afetivamente esse trajetório, essa trajeto até aqui, porque ela falou que frequentava essa praia, mas a gente vai mergulhar um pouquinho nessa história ainda mais. Rosi, muito obrigado por ter vindo aqui, vamos brindar com água que a gente tá gravando no meio da semana, todo mundo dirigindo responsável aqui. Mas Rosi, eu quero muito explorar com você a tua pesquisa, fala muito de literatura suburbana. A gente está no ano em que o Rio de Janeiro é capital mundial do livro, entender um pouco como isso repercute, mas entender também as pesquisas de cultura urbana, cultura popular, de musicalidade e tudo mais. Mas antes eu queria agradecer a sua presença aqui e falar que vai ser um prazer para a gente trocar. Eu que tenho que agradecer, finalmente, né? Depois de tanto tempo que a gente vem agendando esse encontro aqui. Então, muito obrigada, Rafael, Valesca, por esse convite. E eu estou aqui para a gente conversar aí sobre o que rolar, o que for possível. Então, começando, Rosi, perguntar para você, como foi a tua infância suburbana? A gente pergunta sempre isso para todo mundo, porque
eu me descobri suburbano nesse processo de transição da minha infância para minha adolescência, principalmente quando aquele Encantado, que era o meu lugar idílico, começou a ser contraposto a outros espaços da cidade, né? Quando eu comecei a ir para a Zona Sul, fazer pré-vestibular, quando a minha avó falava, se arruma pra gente ir à cidade. Então, tudo isso para mim ajudou a entender um pouco, né, essa minha visão de mundo a partir dos subúrbios, né? Como já diz muito o Milton Santos, eu falo bastante dele aqui, o mundo é o que se vê de onde se está. E de onde é que você via esse mundo? Como é que foi a sua infância, a sua vida e a sua relação com o subúrbio, Rose? Bem, minha infância foi em 2 bairros bem suburbanos. Eu morei até uns 6 anos na Penha Circular, ali perto do Xangai, Rua Sim. do Cajá. Oh. E depois eu fui para Acari, onde a família da minha mãe morava, né? Então eu passei nesses 2 lugares. E eu sou suburbanete, né? Então, assim, eu era criança que eu morava em casa, tinha quintal enorme, outras casas, né? Uma vila com árvore, subir em muro, andar de bicicleta na rua, brincar de queimado, né? De pular corda, de ir na casa das amigas, chamar e as amigas na minha casa, os amigos, Brincar né? na rua, né? Brincar na rua até tarde. Então, caí muito, né? Sobe, desce. Fui assim. Tem marcas até hoje? Sim, tem. Inclusive, minha mãe falava pra mim, vai ficar com as pernas cheias de marca, porque eu caía muito. Porque eu subia e descia muito, né? Então, minha infância foi assim, super suburbana, né? E eu me dei conta, assim, desse lugar, assim, de suburbana, quando eu já era, assim, mais adolescente, final da adolescência, mais ou menos, porque eu curtia muito cinema. E eu gostava de alguns filmes. Bom, eu super frequentei Madureira, né? Madureira no meu coração, carnaval, Todo compras, mundo, né? tudo ali, Estrada do Portela, o cinema, Cinema, né? né? O Madureira. Madureira 1, Madureira 2, né? Então, o Paulo 1, o que hoje chamam de Shopping dos Peixinhos, que na época a gente ainda chamava de Galeria dos Peixinhos, porque eu já sou velhinha, né? E então, assim, ia muito para Madureira. Mas quando eu fiquei mais adolescente, assim, quase entrando para entrar na faculdade, do ensino médio, eu curtia uns filmes que a gente não via no subúrbio, não via em Madureira. Então, eu tinha que me deslocar normalmente para o centro da cidade ou para a Zona Sul. E aí, aquele confronto, né? Tem uma distinção, uma diferença muito grande. Primeiro que eu tinha que sair de casa muito cedo, pegar 2 ônibus, pelo menos, né? Para voltar também com o ônibus cheio. Então, essa questão, assim, essa divisão, essa distinção entre subúrbio e Zona Sul ficou mais marcada para mim a partir desse período, né? Mas eu vivi plenamente, né? Eu tive uma infância, uma adolescência plenamente suburbana, de ir para baile, quando eu morava em Acari, ali na quadra das escolas, no Quilombo, né? Então, isso foi vivido intensamente. E assim, uma saudade, né? Eu lembro com ternura desse período. Lembro dos perrengues que você viver nesses lugares, né? Com poucos recursos, equipamentos culturais. Mas lembro também com alegria da sociabilidade que aquele lugar promove. A afetividade, né? Exatamente. Isso a gente não esquece, a gente carrega, não é? A gente vem comigo, trago para minha vida. Que agora, eu ainda moro, né, no subúrbio, mas é um outro tipo, né? Vida de adulto, é correria, então não propõe essas interações que eu tive absolutamente na minha infância. Teve algum momento, Rose, que você saiu dos subúrbios? Como foi isso ou não? Você sempre esteve inserida? Sempre subúrbio. Morei na Penha, Acari, aí quando eu passei para o UERJ, eu fui morar com a minha avó e com a minha tia no Riachuelo. Uhum. Aí do Riachuelo eu casei, fui morar no Encantado, depois Olha, você também morou no Encantado? Perto do Rei do Bacalhau. Olha! Na Guilhermina. Encantado representado aqui, ó. Salve, Encantado!
Aí depois Engenho Novo e ali, né? Onde eu tô até hoje. Então, nunca saí do subúrbio. Então, me identifiquei. É. E eu queria falar um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica, que começa pela UERJ, uma universidade importantíssima dos subúrbios do Rio de Janeiro. É importante que a gente enfatize isso, né? Uma universidade com 70 anos de resistência, protagonista no seu processo, inclusive, de cotas raciais. Então, a gente precisa saudar muito esse processo, mas entender a própria história do desenvolvimento da UERJ, como foi violento o processo de destruição da favela do Esqueleto e todo o processo de segregação do seu entorno ali, como a própria Mangueira, né, o Morro do Telégrafo e todo o complexo. Eu falo isso porque isso está na nossa história, está, de certa forma, nesse processo de segregação socioespacial que marcou o Rio de Janeiro. E, por falar disso, você é uma especialista na área da cultura urbana e, obviamente, entende essas dinâmicas. Mas eu queria saber como surgiu essa curiosidade acadêmica, como foi essa sua trajetória e o que te fez escolher, né, ou chegar a esse campo de pesquisa que tem o subúrbio como um dos seus objetos centrais. Sabe que na graduação eu já dava esses sinais. É interessante que eu estou escrevendo meu memorial para a UF, e aí eu fico lá retomando, né, aqueles momentos da graduação. Eu tinha me identificava mais com textos que trabalhavam a questão das cidades, que trabalhavam a questão de violência urbana, né, o cotidiano. Mas isso só ficou mais matizado quando eu fui para pós-graduação, né? E aí é bem interessante porque eu fui para pós-graduação, meu projeto de entrada no mestrado era sobre... Eu fiz... no ensino médio eu fiz escola de formação de professores, eu estudei no Heitor Lira. Então, com 18 anos eu já dava aula. Você foi normalista? Fui normalista do Heitor Lira, na Penha. E aí... Rafael passou por lá. Vocês também não me dão uma moral. Se não fechava, né? Ninguém me dá moral aqui, eu tô ferrado. E aí, quando eu apresentei meu projeto para o mestrado, meu projeto não tinha nada a ver com isso. Eu pretendi estudar as personagens femininas dos contos de fadas. E, gente, em menos de um ano, acho que em um semestre, pronto, eu mudei tudo. Caramba. E aí fui trabalhar com cotidiano violento, fui trabalhar com figuras marginalizadas e a forma como elas eram heroicizadas pela mídia, pelo cinema, pela televisão. Então, assim, Malandro, Caveirinha, Lúcio Flávio, os traficantes. E aí, junto a isso... comecei a trabalhar com literatura também, né? Cidade de Deus, os textos, livros de Rubem Fonseca, que discutiam violência. E, assim, eu acho muito louco que alguém entre no mestrado com um projeto para trabalhar com personagens femininas de contos de fadas e, de repente, sai do contos de fada, das heroínas, e vai trabalhar com anti-herói, né? Com o sujeito marginalizado. E ali eu me dei conta, assim, agora, né, pensando nisso, escrevendo lá o memorial, fico pensando assim, como eu sou muito influenciada pelos meus alunos, pela sala de aula, né? Então, assim, eu trabalhava lá com crianças, aí pensava nos contos de fadas. Depois eu comecei a trabalhar com os adolescentes, quando eu terminei a graduação, fiz letras, aí fui trabalhar com adolescentes, e como eles traziam experiências de baile funk, né, das baladas, para mim. E aí eu fui incorporando esse cotidiano, né, essas culturas juvenis aos meus trabalhos. Tanto que no doutorado eu já trabalhei com baile funk, com hip hop, com literatura marginal, com estratégias de visibilidade dessas culturas muito invisibilizadas, né? Então, sempre assim, sempre por uma influência dos meus alunos, né? Sem contar que o cotidiano me interessa sobremaneira, sabe? Observar como que as pessoas lidam com determinadas situações. Não à toa que eu caí lá e me apaixonei pela página Suburbano da Depressão, né? Que é assim, ver como que as pessoas lidam com questões, né? No seu dia a dia, como que elas lidam de uma maneira fácil, mais tranquila, né? Como que tudo se resolve ali, sobretudo através do riso, né? Então, assim, eu sou muito afetada pelo que eu vejo na minha sala de aula. E eu sempre trabalhei... eu venho de escola pública, trabalhei longo tempo, trabalhei
muito tempo em escola particular, mas sempre estive na escola pública também como professora, na universidade pública. Então, há uma diversidade cultural, social muito grande, né? E isso tudo acaba alimentando meus projetos, minhas aulas, minha vida. Porque, na verdade, isso tudo é também um pouco de mim, né? Eu sou essa pessoa lá da escola pública, da universidade pública, do subúrbio, né? Você se reconhece nas pessoas, Então, né? muito, muito. Estou falando também da minha vida, né? Sim. Eu acho que a gente brinca muito isso aqui, a Valesca fala muito isso também, a Elane, que eles moraram em vários lugares no subúrbio, né? Então, você acaba tendo essa noção de pertencimento, que talvez seja uma característica singular desse eto suburbano, de se identificar, né, com muitas facetas desse elemento que nos compõe. E, evidentemente, uma dessas facetas é essa solidariedade e essa sociabilidade que se constroem, que se tecem meio que juntos, pela necessidade de subverter a dureza cotidiana, né? Então, eu acho que isso acaba gerando na gente um certo olhar que muitas vezes é até romantizado, mas a gente não está aqui de maneira nenhuma para romantizar esse precário, mas para entender que isso é sim uma característica que produziu, né, um pouco do ser carioca, né, desse, né, que você é meu, pô, fala primo, tio, assim, na minha rua, minha avó mandava dar benção em várias pessoas que são meus tios e que não respeita que ela é sua tia, mas ela é sua irmã, não, é tia. Não, e também como é que você tem falado assim, do pertencimento que você sente, né, nas pessoas, né? E quando ela fala que dá aula e você se reconhece naquela pessoa e ela faz um comentário, às vezes que pra gente gera dor e pra ela tá rindo daquilo. E você tá entendendo como é que ela ri daquilo? É porque é a maneira que ela tem de sobreviver daquilo, né? Porque é coisa dura. Por falar em riso, esse é o aspecto que eu acho que mais me encantou quando eu descobri a página Suburbano da Depressão, né? Eu gostava muito da página, mas aí foi mais ou menos em 2017 eu comecei a pensar assim, vou fazer uma pesquisa com essa página. Porque eu via que aqueles elementos relacionados, né, aquele estilo suburbano, né, que normalmente, que historicamente, né, durante anos e anos, foi considerado assim, vergonhoso, né? Eu já tive vergonha de falar que morava no subúrbio. Eu dei aula há muitos anos na Zona Sul, num grande colégio do Leblon. Imagina, falar, eu venho lá do Engenho Novo, né? E aí, quando eu descobri a página, eu fiquei apaixonada, porque eu me reconheci ali, porque via meus perrengues, minhas situações todas sendo apresentadas ali, e as pessoas que se colocam, né, nessa página, em outras também, né, do André, do Gabé, do Felipe, do Leandro, elas têm um orgulho. E aquilo mudou muito a minha forma de me colocar, de me sentir diante dos moradores da Zona Sul, não é? Então, e pelo riso, né? E um riso que não é nada alienante, né? É um riso que é propositivo, ele é crítico também, né? Quando a pessoa descreve uma situação ali, que pegou o ônibus, ou que perdeu o ônibus estava lotado demais, né? Ou quando a gente fotografa uma van cujo retrovisor caiu e foi colocado um espelhinho no lugar, aquilo ali tem uma crítica, e uma crítica feita de forma bem-humorada, né? Eu trabalho com literatura marginal, né? Que é uma literatura que está mais relacionada a São Paulo, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa literatura, talvez eu esteja até dando um pulo muito grande, né? Mas a minha pesquisa, ela em cima, considera, né, que esses textos produzidos na página Suburbano da Depressão, que eles formam uma narrativa, é uma expressão de literatura suburbana, formam uma narrativa produzida coletivamente. E aí, quando eu comecei a ver, né, essa produção ali, eu fiquei encantada. Olha quanta potência. E nós estamos falando aqui do subúrbio, né? Do nosso estilo de vida, né? Das nossas mães, das praças, dos biras que existem aí. E olha como isso é fundamental, como isso é super importante. E ao contrário, por exemplo, da literatura marginal, que é uma literatura que eu já trabalho lá desde o mestrado, né?
é tudo feito com humor, porque a literatura marginal de São Paulo, ela normalmente é carregada assim de uma certa virulência, né? Tem ali um peso muito grande, é terrivelmente crítica. E a crítica no Rio, eu percebo, tanto nessas páginas quanto lá nos textos da FLUP. O primeiro livro da FLUP, eu já via isso. As pessoas estão falando do subúrbio, estão falando das dores, estão falando dos problemas, mas com graça, com humor, que é a forma como parece que o carioca vive. O que não quer dizer, conforme o Rafael já falou, que a gente esteja romantizando, que esteja ignorando os problemas. Não, né? É uma forma de lidar com isso, né? Uma outra forma de fazer crítica, de fazer as suas exigências sociais, né? Então, isso me encantou demais quando eu conheci a página Suburbano da Depressão e depois entrei nos outros autores também. Olha, você que está assistindo a gente aqui, não esquece de dar teu like e não esquece também de acompanhar muitas referências que a Rose trouxe aqui pra gente, ó. Ela citou a FLUP, a Festa Literária das Periferias, que acontece esse ano em Madureira, ó, no mês de outubro, então tem muita coisa aí pra gente curtir lá pela frente e que foi idealizada, junto com o Júlio, com um grande amigo chamado Écio Salles, que infelizmente nos deixou, né, no final do mês de julho agora, né, foi em 2019, mas que era um grande pensador da importância da cultura na nossa sociedade. E também um cara que era totalmente, né, empolgado com essa felicidade que emana dessas regiões que a gente pode chamar como periféricas, mas que para mim são centrais na lógica da construção da cidade. E ela também citou o trabalho do Vitor Almeida. Você que ainda não assistiu o Papo de Subúrbio com o Vitor Almeida, vem aqui, ó, procura aqui no nosso link, aqui ele esteve aqui com a gente, falou muito sobre essa identidade suburbana também, e ele é muito bacana porque ele chama, né, grande parte dos seguidores dele de meus inadimplentes, né, ou seja, ele é visto como padrinho, né, essa figura simbólica, padrinho, icônica, né, do subúrbio. Mas é verdade, essa questão da subversão pelo riso, se a gente for rememorar essa categoria, ou então se a gente for pensar na própria ideia do Milton Santos da cultura da escassez, da necessidade de transformar cotidianamente, de produzir, né, mecanismos, tecnologias, e muitas vezes tecnologias coletivas para transpor essas adversidades. Isso me lembra muito aquela frase clássica do Beto Sem Braço, que a gente faz festa não porque a vida, né, é triste, mas não porque a vida é dura, mas para subverter essa dureza, para conseguir realmente mostrar que a gente só tem um caminho, que é continuar resistindo e ressignificando essa realidade, né? E eu acho que o teu trabalho passa muito nisso. Se você já citou um pouco do último trabalho, mas eu queria voltar num primeiro, que eu acho ele um peso muito importante, estratégico. Porque também no mês de julho, que a gente acabou de passar, a gente teve o Dia do Funk. Que foi uma luta histórica, né, de um elemento que durante muito tempo, assim como a ideia de subúrbio, foi depreciada, foi historicamente combatida e criminalizada, né? E a moda era não gosto de funk, né? A moda era não gosto de funk. Eu lembro que a briga nos anos 80 para que o funk pudesse ter, né, um programa na rádio, eu lembro do programa do DJ Malboro na Rádio Manchete, que era uma coisa assim que, dependendo de onde você ouvisse, as pessoas ficavam, meu Deus, ele ouve isso. Então, e eu acho muito bacana porque o teu primeiro livro, a tua primeira grande produção acadêmica que eu tive acesso, reporta um pouquinho dessa questão da cultura, né, marginal, ou que se tentou marginalizar, que passa pelo funk, passa pelo hip hop. Queria entender um pouquinho mais o que é esse rio de rimas, como é que foi que surgiu essa pesquisa, que hoje é referencial na área de quem quer entender, né, o que a gente chama hoje de slam, de rodas, né? Como é que foi essa pesquisa, Rose? Também veio da sala de aula. Oh, tudo bem da sala, olha aí que maravilha. Meus alunos aí já na graduação falavam, você tem que conhecer uma roda cultural, você tem que ir numa roda de rima. E eu, professora de literatura, assim, ficava intrigada. Então tem jovens, tem até crianças nas praças rimando, como assim? Isso não é coisa de parnasiano. E aí eu fui para as praças conhecer, ver essa rima e fiquei tão absurdamente assim encantada com o que eu vi, né? Com a quantidade de jovens, né? De adolescentes, crianças, famílias que vão para as praças à noite, com a quantidade de jovens que estão lá rimando, né? Trabalhando com batalhas de rimas e outras artes, né? Tem fotografia, sarau, alguns, grafite é mais difícil, né? Mas roda de livros. Então, eu cheguei por conta de sugestões dos meus alunos. E aí eu comecei a verificar
novamente, eu percebi ali uma expressão, assim como eu percebi, né, na página Suburbana da Depressão, que a gente tinha uma expressão literária suburbana, eu percebi que a gente tinha ali também uma expressão literária urbana, né, que aquelas rimas, né, aqueles freestyles, né, proferidos ali, tanto na batalha de rima quanto nas rodinhas informais, que ali a gente tem uma literatura, né, a gente tem uma performance, né? Para isso é lógico que a gente precisa de um deslocamento do que é tradicionalmente entendido como literatura, né? Aquele texto, né? Impresso, físico. Não, a gente tem ali uma performance e como performance trabalha com diversos outros elementos, né? E eu vi ali uma expressão literária super importante, né? Aquelas rimas aquele diálogo que mesmo ali um tentando nas batalhas de sangue, um tentando vencer o outro, eles estão ali num diálogo e aquilo ali também constitui, né, tanto o texto proferido, quanto os movimentos, quanto todos os elementos que compõem a cena, que aquilo ali compõe uma literatura urbana. E me chamou a atenção também a forma de ocupação do espaço público, como que esses jovens que trabalham sem dinheiro, segundo eles, com a moeda no amor, como que eles ocupam as praças? Algumas rodas culturais ocupam as praças semanalmente, outras quinzenalmente. Isso é a base de quê? A base da paixão pelo hip hop, porque essa garotada pega lá, pede a mesa de som a um emprestado, o carro pede a outro, convida um MC para cantar, só paga a passagem, passa o chapéu para recolher dinheiro para dar para o vencedor da batalha, né? A gente tem até vários editais de apoio à arte urbana, né, nos últimos anos, mas isso são através de brigas, né? E são poucos, porque o número de rodas e batalhas é imenso, sabe? Eu tenho um site, eu parei, ele está parado há alguns 2 anos, porque estou sem bolsista também para trabalhar com ele, mas a gente tinha mapeado 300 rodas no estado do Rio de Janeiro, cerca de 300, então é muita coisa, não é? Então, me chamava a atenção como que as pessoas ocupavam as praças, né, a despeito de não terem nenhum apoio. E é uma forma de criar ali mais um equipamento cultural. Eu comecei falando que eu tinha que me deslocar para a Zona Sul, né, para poder ir ao cinema. E o que acontece? Em várias dessas praças, se tem um equipamento cultural, a pessoa pode chegar lá e treinar sua rima. Funciona como um laboratório, né, para os mais jovens, um laboratório de rima. Quer cantar, né, ele tem lá o espaço dele para cantar, em alguns tem roda de livros, né? Então funciona como um equipamento cultural nesses lugares em que no subúrbio, em que às vezes há poucos equipamentos culturais. Então foram esses 2 aspectos que me chamaram muita atenção, né? Esse desejo essa vocação, né, para fazer rimas, para buscar palavras, para conectar essas situações e cenas junto com essa forma, com essa paixão por ocupar o espaço público com arte. Eu pedi para Rose trazer esses livros para vocês. Tá aí, né, Rose? Porque eu queria que vocês que estão em casa aí, ó, tivessem acesso a essa pesquisa, conhecessem melhor esse trabalho. Eu acho bacana que você pode, ó, ter essa capa aqui, mas se você preferir essa outra capa aqui, ó, ela que também serve, tá? Qual que você gosta mais? Olha, escolhe aí pra mim, essa ou essa daqui? Eu vou deixar um pouco de cada lado pra você ver. Mas olha, o Rio de Rimas tá aqui e tem uma coisa que eu tava ouvindo a Rose falar que eu acho maravilhosa. Vou deixar aqui pra câmera do meio, pra você que tá em casa, ó. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse trabalho, Rose? Ele tá disponível? Como é que a gente pode acessar? Eu tenho alguns ainda e eu acho que ele na Blux tinha até pouco tempo. Então, e outra coisa, a gente pode disponibilizar o teu Instagram para quem tiver e quiser entrar em contato com você, a gente bota no link da descrição aqui do programa. Então você que tiver aí, quiser ter acesso à produção, ao trabalho, a trocar, né, e a conhecer melhor essa pesquisadora, essa personalidade, né, fundamental para a gente entender a cultura suburbana, né, fica ligado que a gente vai botar o link do Instagram dela aqui. Mas eu ia aproveitar, porque eu acho muito poético, e falando em poesia, né, como a poesia também é uma capacidade fundamental de subverter a dureza da vida, né, de conseguir traduzir, né, no rap, no hip hop, na própria expressão corporal, né, da dança, no grafite, em todos esses elementos, aquela
E esses elementos que foram marginalizados, né? Porque é o grafite, é o Sim, hip hop, sim, sim. né? E que dialogam com o movimento negro, né, de Nova York, da França, Sim. né, num momento em que se lutava efetivamente por uma democracia, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um movimento que ganha muita força no Brasil a partir dos anos 80, num processo de, né, final violento de uma ditadura de mais de 2 décadas. Então a gente está falando de uma disputa assim, democrática pelo espaço da rua, pela praça, pelo direito à cultura. Né? Então, mas o que eu pego no elemento da poesia é porque eu acho muito interessante isso. Como isso também é um instrumento educativo fundamental para jovens. Eu pego o exemplo dos meus alunos da Rede Estadual de Educação, que tem as suas rodas de slam, e algumas rodas, inclusive, só de mulheres, e como eles querem estudar, querem conhecer, querem ter ampliar a sua capacidade lexical, conhecer novas palavras, saber usar. Você consegue entender esse fenômeno também como um fenômeno que gera uma ponta fundamental para o desenvolvimento da educação, a área que você... Tem muita gente trabalhando com isso, né? Tem até a frente parlamentar do hip hop agora, né? Com o projeto da Dani Monteiro, que é do hip hop nas escolas. Por que isso? Quando eu entrevistava, né, os MCs, alguns deles falavam assim, eu vejo o dicionário, eu tô andando pela rua, vejo uma palavra que eu não conheço, eu vou procurar o significado, que é para enriquecer o vocabulário e utilizar ali na hora da rima, da batalha, né? E eu acho que para sala de aula, né, não importa muito o segmento, é um atrativo fantástico, porque vem deles, eles estão fazendo isso, eles estão vivendo isso, experimentando isso nas ruas. Então, levar essa cultura para a sala de aula, né, desde que, obviamente, não seja para uma avaliação aos moldes tradicionais, isso só tem a cooperar, porque aí o aluno se sente também coautor Pertencimento, daquela atividade, não é? Não é só uma atividade proposta pelo professor, uma avaliação, mas ele se sente também um colaborador, né? E meus alunos da graduação, eles gostam disso, né? Eles se interessam, né? Quando chega o momento desses temas, vamos discutir batalha de rima, slam, não é? Baile funk, movimento funk, eles super se interessam por isso. Então, eu acho que é uma cultura, acho que deve ser pensado assim, é uma cultura e isso serve muito para prazer, para distração, mas que também tem um fim pedagógico que pode e deve ser usado. E nesse sentido, eu acho que é bastante potente, entendeu? Pensar nessas culturas em parceria com os alunos, em parceria com eles, porque eles às vezes sabem mais que a gente. Mais que a gente. Olha, uma vez eu nunca ouvi falar. E você não vê na televisão, você não vê no rádio, você não vê nos jornais, mas você sabe através deles que aí eles falaram pra mim, olha, existe o baile da Disney. Eu falei, baile da Disney? Como assim? Não, professora, você nunca ouviu falar do baile da Disney? Então, para eles, era um absurdo. Eu não ouvi falar do baile da Disney. Eu falei, então você me apresenta o baile da Disney, por favor. Tu foi para o baile da Disney, menino? Não, quase não fui, mas eu quase fui. É que meus filhos não me deixam isso. Não, eu iria, com certeza. Ele falou assim, eu vou te deixar no camarote, professora. Você vai de rapel. Eu falei, não posso não, vou cair isso das pessoas, gente. Vou cair isso das pessoas. E aí, foi conhecer o baile da Disney. E o baile da Disney é enorme, né? Uma coisa enorme dentro da comunidade. E muda muito, não é? A relação à sala de aula, quando você se interessa pelo que eles trazem. Claro, uma vez ele falou assim pra gente, nós estávamos lá e falou assim, vamos fazer a dedonha. Eu falei, dedonha de quê? De favela. Eu falei, tá bom, mas vocês vão me ganhar, né, cara? Porque eu não conheço tantas favelas assim. Aí ele falou assim, na rua você não vai conhecer, eu vou botar alguém do seu lado pra te ajudar. Eu falei, então fica do meu lado me ajudar. E aí a gente, mas tem essa favela, tu tá me enganando. Não, tem sim, professora, tem sim. Então, assim, a riqueza de conhecimentos que ele sabe dos lugares, entendeu? Porque isso daí não é só favela, isso aí é lugar, né? Então, é lugar de conhecimento para que eu possa conhecer um pouco mais, né, da nossa cidade, né? Porque não é só a gente só não pertence, não é só a Zona Sul que pertence, que é só uma coisa pequena diante do Rio de Janeiro. A gente tem uma coisa muito maior, né? Eu vou pegar uma parte do... Você não gosta que eu pegue gancho, mas eu vou pegar um gancho da tua fala, porque você me remeteu, obviamente, ao Paulo Freire, à pedagogia, né, que demanda reconhecer a experiência dos educandos, né, para que a gente possa, de certa forma, entender que a educação é
uma via de mão dupla que a gente aprende ensinando, né? E evidentemente que a ideia do professor, por mais que a gente tenha, né, uma estrutura de educação que é hierárquica e que vem de um modelo educativo ainda, né, de impositivo, onde a gente ainda chama o aluno do aluno, né, daquele que está ali para absorver apenas, mas a gente sabe que a educação é um processo de troca fundamental e de uma troca que parte da experiência popular, do seu conhecimento. E eu, às vezes, acredito, de certa forma, que a academia ainda não se abriu necessariamente para que esse conhecimento popular possa trocar, né, com maior potencialidade dentro desses espaços. Porque eles ficam até admirados, Rafael, de você querer saber deles. Sim. Sabe, querer saber. Quando você fala assim pra eles, eu quero saber do baile da Disney. Você tem noção de quanta gente foi lá na frente mostrar? Uma desconstrução. Mostrar pra mim o baile da Disney. E, poxa, professor, eu até vou, se meus filhos deixassem, até iria com vocês. Mas é de noite, gente. Eu ia pegar essa ideia para falar sobre isso, porque a Rossi hoje ela é professora, né, do PP Cult, ela está na UF, ela está, né, num cargo importante, né, no departamento de pós-graduação, mas eu gostaria de saber a sua opinião, né, ao longo da tua trajetória docente, se você tem percebido uma maior flexibilidade, né, sobretudo investindo em projetos de extensão, que são coisas relativamente recentes, né, para que exista essa troca comunidade-universidade. Eu sei que o teu programa preza por isso, mas a gente sabe, eu vim do campo da história, que durante muito tempo foi elitista, dentro do FRJ. Eu dou sempre um exemplo, quando eu fui escolher o subúrbio como objeto de estudo, eu tive muita dificuldade de encontrar um orientador para esse tema, né? Então, assim, tudo bem que isso era nos anos 2000, a gente já percorreu aí 25 anos, né, de avanços, frutos de luta. Mas eu queria saber de você, Rose, por que ainda falta para que a universidade, de fato, tenha cada vez mais essa troca, essa experiência de aprendizagem e contribuição efetiva, né, com a comunidade, para que, né, a gente possa romper esses muros de instituições que, historicamente, atendiam a um perfil elitista e que tem se democratizado. Eu não sou assim tão otimista de acreditar que esse muro possa ser rompido totalmente, mas eu acho fantástica a transformação que a universidade passa, né? Falando assim, pensando na minha trajetória, né? Desde quando eu entrei, olha que eu entrei na UERJ, né? Uma universidade bem menos elitista, mas você falou aí da sua dificuldade, né? Com o tema no doutorado, né? No mestrado, eu também tive. Imagina trabalhar na faculdade de letras com o movimento funk, literatura marginal, os livros estavam surgindo naquele instante, então era uma dificuldade para encontrar orientador, para formar uma banca, né? Mas hoje uma universidade, ela está se abrindo totalmente, né, para pesquisas diversas, está compreendendo que esse cotidiano aqui, alguém falou aqui no início que às vezes assim a gente se surpreende, né, com o que eles falam, para ver que assim temas tão diversos quanto a maternidade da mulher negra, sobre uma agência de modelo do jacaré, uma batalha de rima. Então, tudo isso tem um potencial e pode ser pensado academicamente, né? Pode ser motivo para uma dissertação, para uma tese. Então, eu vejo que, assim, ainda um ou outro professor, alguns setores que estão muito apegados a um método tradicional, né, a um modelo tradicional de universidade. Mas isso agora, eu acho que assim, não constitui nem metade, sabe, dentro da universidade, porque com as cotas, os alunos obrigam a gente a se mexer, entendeu? Tem uma historinha que eu conto sempre para os meus alunos, logo que o Giovanni Martins lançou Via Ápia, não, foi o primeiro livro dele, O Sol na Cabeça. Sim. Aí eu estava num momento turbulento, não conseguia, não vou ler isso agora, vou deixar isso para depois. Eu não consegui deixar para depois, porque meus alunos pediam. Até que uma aluna levou o livro para a sala de aula, contou, falou para a gente da história, e aí outros pediram emprestado. Então, assim,
nós estamos sendo movimentados, nós que estamos disponíveis, né? Estamos abertos à escuta, né? Então, nós estamos sendo instados a todo tempo a trabalhar com a riqueza cultural deles, a respeitar, Que é né? muito real. Então, já mudou bastante. Eu não acredito, assim, que chegue a ser uns 90% de mudança, não. Mas a gente está numa fase que eu acho, assim, bem interessante, sabe? Nos últimos 15 anos, 10, 12, as cotas são de 2013, 14, né? A UERJ antes, né? Mas na UF, eu acho que é de 2014 a primeira turma. Então, a gente está num momento que eu acho que eu considero bastante, já bastante consolidado, né? Sobretudo em alguns cursos ali da área de humanas com os quais eu tenho mais contato, eu vejo isso, né? A universidade está mudando Tem mudado. também. E essa pressão é de fora para dentro, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Será que não ajudaria muito naquela época que o metrô, ele tinha muito isso, né? Dentro do metrô, quando a gente pegava o metrô antes de ser proibido, né? De ter música, de ter alguém cantando. Tinha os projetos culturais, né, no projetos hall. culturais muito legais no metrô, sabe? Umas batalhas de rima. De Foi ali rima. que eu conheci a batalha de rima, foi dentro do metrô. É dentro do metrô que você vê vários poemas maravilhosos, né? Deles. E isso tudo foi proibido dentro do metrô, né? Que foi uma pena isso. E é interessante assim que a poesia, né, saindo lá do livro, né, saindo da universidade, né, saindo das mãos Indo dos pras ruas, pesquisadores e na rua, né, e circulando vários lugares, porque quando ele vai para o trem, quando ele vai da Supervia, quando ele vai para o metrô, ele vai passando por diversos bairros, não é, apresentando o seu trabalho, E né? todo mundo olha. E as pessoas gostam, né? Mas tá proibido. Mas mesmo proibido, de vez em quando, a gente tem um ou outro caso, né? Tem, mas é sempre assim com mais medo, entendeu? Não Mais igual- rápido, não era mais, a espontaneidade. Era mais solto, era mais agradável, era mais legal. Mas olha, nas ruas, apesar da repressão, porque as rodas culturais, as batalhas de rima ainda sofrem extrema repressão, né? Mesmo quando elas têm ter todas as documentações Nada ali, opor. isso não significa que ela vai poder ficar ali, né? Mas elas não morrem. Sabe? A roda vai, deixa de funcionar durante 2, 3 meses para se colocar, né? Para legalizar os documentos conforme é o necessário e volta. Então, eu acho que o importante é isso. Apesar de toda a repressão, tem uma resistência, tem uma persistência, né? Nessas atividades de rua que não tem mais volta. Não tem mais Com volta. certeza. Nem a pandemia, né? A pandemia, durante os 2 anos da pandemia, esses movimentos de rua, obviamente, tiveram que parar, né? Fizeram uma interrupção, ainda voltaram assim muito lentamente, mas estão aí de volta plenamente, né? Então, o importante é ver que, apesar de toda a repressão, as pessoas não estão cedendo, né? Os artistas e os produtores Exatamente. culturais. Eu acho interessante porque você falou que tem percebido uma mudança significativa nessa pressão, né, a partir da universidade, com o sistema de cotas. Mas eu também concordo que talvez nas últimas 2 décadas esses movimentos sociais tenham ganhado muita força. Eu acho muito interessante, aí eu vou tentar fazer uma analogia no campo da própria literatura, né? A gente pega o Lima Barreto, no início do século XX, dizendo que o subúrbio era o refúgio infeliz do proletariado honesto. A gente pega o Zoni Ventura, num livro de 30 anos, que é o Cidade Partida, mostrando, né, que Vigário Geral era outra cidade, que a chacina ali era permitida, que ali o poder público só atuava, né, por essa mão da violência. Mas a gente consegue perceber, sobretudo a partir dos anos 90 para cá, uma profusão, né, um movimento com muita força, sobretudo no campo cultural, evidentemente, musical, afro-reggae, mas também literário, né? A questão das festas literárias ganharam recentemente muito espaço e agora praticamente todas as regiões do Rio de Janeiro querem ter sua festa literária, né? Vai ter agora no próximo mês da freguesia de Jacarepaguá, vai ter agora em Anchieta. Então a gente tem visto espaços populares reivindicando, né, esse movimento literário. E eu faço essa pergunta porque
A gente teve uma Bienal que acabou de acontecer agora, recorde em público, em vendas, mas uma Bienal que ainda não é uma política pública de estímulo a leitores, que ainda tem uma série de dificuldades para que a cidade possa acessar uma região como o Rio Sul, na Zona Oeste. Aí, né? E aí eu queria saber, o seu olhar como especialista, como a gente poderia democratizar e estimular que essa literatura, e que essa literatura que a gente chamou durante muito tempo de marginal, possa se tornar algo, né, com mais aporte. A gente sabe que produzir um livro é algo extremamente caro, né? Caro em projeto gráfico, em papel, em diagramação, em revisão. Como a gente pode aumentar e ampliar a acessibilidade através de políticas públicas, se for o caso, para que o livro e para que as ideias que estão ali sejam mais facilmente... Olha, eu acho que tem várias questões aí, espero conseguir resumir todas. A gente tem a facilidade da autopublicação, agora as redes sociais abrem para isso. Verdade. Eu tenho várias alunas, principalmente as meninas, né, que estão publicando pela Amazon, o Wattpad, tem várias plataformas aí que já facilitam Ajuda isso. muito, né? Tem a questão da pré-venda, não é? Então, eles eles vão divulgando o livro. Então, isso eu acho super interessante, porque isso é novo, né? Porque publicar realmente é muito caro, não é para qualquer um. E eu vejo, assim, eu percebo lá, junto aos meus alunos, que eles estão lendo mais, sobretudo desses outros autores que, como eles estão publicando nessas plataformas. Então, eu acho que isso já é um avanço grande, que, obviamente, não está disponível, não é de grande acesso, mas já facilita. Uma outra questão é que, com as diversas feiras, né? Tem feiras em vários lugares. Então, aí tem feira na Baixada, tem feira em vários municípios do Rio, né? Não é mais só a Flip, não é mais só a Flup. E eu acho que isso aproxima, sobretudo quando as escolas têm tem entrada, né? Tem lá um atendimento especial nessas feiras. E, em particular, no Rio de Janeiro, eu acho que é inegável a contribuição da Flup. A Flup, para mim, é o maior projeto de estímulo à literatura e à produção. E é um programa que não seleciona aqui um ou outro, é um programa que percorre o subúrbio, que percorre as favelas, não é? Então, eu conheço, vocês provavelmente também conhecem, vários autores que hoje são mais conhecidos que saíram da Flup, o próprio Giovanni, o Gessé, né, Andarilho. Então, eu acho isso fantástico. Por quê? Porque tem um preparo ali, né? Tem meses de oficina. A Flup não é só aquela festa, né, que acontece no final do ano. Ao longo dos anos, eles têm encontros com críticos literários, com profissionais, eles vão escrevendo. Então, é uma escola. Né, uma escola de literatura para quem quer escrever. E depois tem a festa, que é o grande acontecimento, é a culminância. Então, eu acho que essas festas, né, acontecendo em tudo, é super interessante. Cada semana tem uma festa literária em algum lugar. Né? Eu acho isso fantástico, porque a Flip, né, a grande estrela, é cara, né? É bastante cara, é longe. É dominado pelo mercado editorial em grande parte. Pois é, são as grandes editoras que têm espaço. A Bienal é distante, não é? Nem todas as escolas conseguem ir. Meus alunos, por exemplo, é difícil conseguir ônibus. Eu já levei algumas vezes, mas eu dou aula em Rio das Ostras, né? Na graduação, após aqui em Niterói. Então, precisa de ônibus. A gente não consegue ônibus sempre, né? Então, tem essa dificuldade. Mas quando você tem uma festa literária aqui no seu bairro, aqui ao lado, isso sobretudo porque são festas, né? E como festa, não vai ter só o livro, só uma palestra com o escritor. Tem música, tem barraquinha de comida, tem encontro com os amigos. E eu acho que esse é um ambiente propício da festa para cultivar, para convidar o leitor, né? Ele chega lá, ele também pega um livro, ele começa a ler, ele gosta daquele livro, ou então alguém indica, né? Então, eu acho que isso é uma forma de democratizar. Não é o ideal, mas eu acho que são políticas assim importantes, né, para desenvolver a Nesse leitura processo, escrita. eu também
destacaria algumas iniciativas como a própria Universidade das Quebradas, ou o Anderson França, quando ele fala da Universidade da Correria, né? Da necessidade de mostrar que esse jovem, ele pode e deve acessar e dialogar com esse conhecimento acadêmico, não necessariamente passando obrigatoriamente por um vestibular, ou, né? Eu acho que é importante deixar claro a acessibilidade da literatura, em todos os sentidos. Eu acho que isso é fundamental, não só na aquisição de um livro, mas isso que você falou, numa oficina de escrita criativa, a possibilidade de que um jovem, né, de comunidade tenha acesso a isso, que isso possa dialogar com a educação no sentido de que você tenha mais concursos literários, né? Eu acho que realmente existem muitos caminhos que a gente precisa, editais, fomento direto para a literatura, além da disputa do fomento indireto em todos esses editais, né? E eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando de literatura para falar da tua última publicação, né? Exatamente porque você sai da página do Suburbano da Depressão como um mote para estudar isso, mas você acaba identificando uma série de outros movimentos importantes para a cultura e para a cultura literária suburbana, né? O rolê literário que você citou aqui, por exemplo. Eu queria saber se a gente pode falar um pouquinho desse livro novo, que tem uma capa maravilhosa, porque identifica o nosso engenho novo aqui, Isso. ó. Orgulho de ser suburbano aqui, passando embaixo do buraco do padre. Né? Olha que maravilha. Olha, gente, vamos só deixar claro aqui, quem já passou aqui, ó, né? Ali em frente a 24 de maio, ali, ó, com o Barão do Bom Retiro, tem o famoso buraco do padre, tem um outro buraco do padre que fica ali em Piedade, no Encantado, Largo do Encantado, que disputa, dizem que é ali em frente ao antigo Colégio Nossa Senhora da Piedade, mas esse aqui era o buraco da casa paroquial que ficava do lado de cá e que para o pároco passar para ir lá para a sede da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, a igreja matriz que está lá até hoje, que é uma ermida de 1720, para que ele passasse. Quando se elevou a passagem do trem em 1920, precisou fazer uma passagem para o padre ir ali, que é o buraco do padre. Então ele está aqui bem representado, com orgulho de ser suburbano, na capa do Vamos Construir um Subúrbio. Rose, nós vamos construir um subúrbio? Como é que essa interrogação pode ser respondida e como é que foi produzida essa... Acho que só estarmos aqui, estamos já construindo um subúrbio. Olha. E no caso ali da nossa pesquisa... Essa pesquisa, eu acho que é também uma forma, sabe, de democratizar a literatura. Então, os comentários, tanto que eu trabalho com a questão da autoria coletiva. O meu trabalho aí, metade dele, do livro, praticamente é só com a página Suburbano da Depressão, a partir das publicações, né, daquelas chamadas que o Vitor fazia, agora ele faz pouco, mas vamos construir um subúrbio, vamos construir uma casa de praia na região dos lagos, vamos é sonho, construir... Né? Todo suburbano tem uma casa de praia, não sabe quanto que é pois caro. Um transporte, né? Como que você sente quando você pega o ônibus, e aí... essa construção que é do Vitor, né, como administrador, e de tantos outros leitores, isso é também literatura. Então a gente vê a beleza, vê a criatividade, a literariedade, né, vê os artifícios, como que elas são elaboradas, porque assim, um responde ao outro, vão se complementando de modo que criam... A gente pode dizer que uma crônica, né, uma grande crônica, para mim, isso também já é uma forma de tirar a literatura assim, de um pedestal. Exatamente. E mostrar assim, olha, essa é uma possibilidade que nós temos também de fazer literatura. É porque parece intocável, né? E é mesmo, né? A faculdade de letras, por muito tempo, foi assim, muito elitista, né? Fazer literatura era para rico. Aliás, essa é uma das falas que o Vitor faz quando eu fui entrevistar o Leandro, meu parente. Aí ele falou que o Leandro falando assim, mas só o Leandro Leal é teu parente? Meu parente, né? Que ele fala, meu parente. Tá, sim, desculpa. Agora que eu entendi, eu tô aqui tentando assimilar, mas é verdade. Ele tem a alcunha do hashtag dele, meu parente, é verdade. Aí ele falando assim, não era comum isso, não é comum alguém escrever. Aí o Vitor fala que a mãe dele dizia, escrever um livro é para quem é rico. E aí, de repente, a gente tem, numa página da internet, a gente tem ali uma produção literária, não é? Então, assim,
assim, você mudando o seu olhar, mudando o foco, né? O que é literatura? Literatura é isso também. Literatura é o Sharpie, literatura é o grafite. Ali tem narrativas. Vamos olhar para aquilo a partir de um outro lugar, não é? Narrativas Vamos críticas, abrir contra-hegemônicas, para extremamente isso. reflexivas. E é o que a gente tem, o que eu vejo nessas páginas, né? Na página Suburbano da Depressão, nos textos do André Gabé, que eu amo demais, do Felipe Valentim e do Leandro, né? O Leandro agora ele tá com uma outra pegada lá, né? Com aqueles reactions, mas ele é fantástico, né? Então, eu acho interessante porque é uma temática suburbana, né? É um vocabulário que, às vezes, é um vocabulário bastante suburbano e tá ali disponível. Mas você pode ler aquilo. Você quer ler? Você entra lá Você no Facebook, entende, né? no Instagram, e você vai ter ali sua crônica, né? Sua super crônica, porque são inúmeros comentários. O legal é que não precisa de palavras difíceis, né? Precisa que a voz deles ecoe em outros lugares, né? E é muito coloquial, é muito interessante. Não é? Exatamente. E tem uma coisa que eu, de certa forma, participei ou presenciei mais de perto durante o Viradão Cultural Suburbano, que é essa questão da construção coletiva, né? O Rolê Literário, que é um coletivo de cultura de autores suburbanos que contempla grande parte desses, né, autores que foram citados pela Rose, né? Inclusive a gente já entrevistou alguns aqui e eu já deixei o convite pro Leandro Leal, inclusive já disse para mim que vai arrumar uma agenda para vir aqui, pro Valentim também, que agora está correndo lá na oficina Raquel, mas que também está me devendo, Felipe Valentim, uma visita aqui. Mas é importante deixar claro que esses caras, eles criaram um mecanismo, uma tecnologia literária de resistência suburbana, que inclusive tem um espaço de sede muito interessante, que é o Bar do Papa, né? Onde uma série de autores que cotidianamente são motoristas de Uber, que são, né, profissionais do dia a dia, Que professores, tem história, né? mas que identificam as potências e potencialidades suburbanas para expressar isso na sua literatura, né? Eu acho isso de uma força gigantesca, né? Olha quem está chegando aí. Tem alguém chegando aí? Opa! Entra aí, querido. Pode entrar. Cadê? Vai lá buscar. Não, é porque a gente tá aqui, o Papo de Subúrbio é assim, gente, você que tá em casa aí já se familiariza, tá? Aqui é casa, chega quem quer, é que vai chegar a Margarete dos Anjos, que também vai falar sobre literatura daqui a pouco com a gente, então a gente já tá aqui no meio do papo, mas continuando esse gancho e pegando a questão desse coletivo, você também na tua pesquisa identifica esse potencial de coletivos literários suburbanos, como é que você visualiza essa cooperativa literária ali que o Rolê produziu? Também é uma forma de democratização, não é? Você poder circular, publicar, né? Produzir, publicar, divulgar seu livro e em grupo, não é? Então, um divulga o trabalho dos outros e com a super ajuda das redes sociais. Sim. Não é? A gente tem que ver, tem que reconhecer que mudou muito, né? Com a possibilidade de você produzir, de você estar escrevendo todo dia e publicando ali nas redes sociais, de você divulgar o seu livro. Então, eu acho que essas iniciativas, elas mostram que aquele sonho da grande editora, ele pode lá se manter, mas a gente não precisa disso, não é? Então, você pode construir aí sua trajetória literária, né? Sua vida profissional dentro da literatura, a partir dessas trocas que os coletivos estão apresentando, né? Eu tenho uma aluna, né, e foi me orientando, a Ionara, que está todo fim de semana, eu fico acompanhando lá o ritual dela, todo fim de semana ela está em lugares diferentes, divulgando os textos, trabalhando com poesia, não é? Trabalhando com literatura. Então, eu acho fantástico, que é tirar essa... Novamente, a gente está tirando a literatura, está levando para um bar, né? Tá levando para uma praça e é isso. Eu acho que a poesia, né, que a literatura, ela precisa estar nesses lugares aí. Na estante ela é interessante, Sim, o livro claro. ela é interessante, mas quando você está circulando, quando ela entra num bar, como que acontecia no bar do Zé Batidão lá com o Sérgio Vasco Sarau da Cooperifa, não é? Ela tá ali, tá mais tá à mão. Não é? Então, eu acho que isso ajuda a desconstruir toda uma ideia de que, para escrever, conforme o Leandro falou para mim, o Vitor, você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter feito uma universidade, ou você precisa ter lido muito. Não, esse potencial está dentro de nós, né?
Então, basta ser estimulado. E assim, eu queria fazer um gancho. Pega um gancho aí, pega um gancho aí. Um gancho. Da festa, né? Que tem lá em Madureira, né? Do Baile Charme, né? Que foi em Madureira e agora... 35 anos do Baile Charme no Mercadão de Madureira. Copia-se onde? No CCBB. Tem gourmetizaram o Baile Charme, né? Porque agora no CCBB lá fora, todo mundo tá falando, vamos. Gente, mas sempre esteve Madureira. Né? Então foi copiados de Madureira. Então estão levando para onde? Para as pessoas lá do centro da cidade, que é mais próximo Quem só chega ao centro, né? Quem chega ao centro e que eles vão ao centro da cidade, nesse Baile Charme, né? Eu queria aproveitar para elogiar seu estilo hoje, mangueirense, né? Verde e rosa. Estou séria hoje, né? Você tá séria hoje, tá até com a perninha cruzada, né? Tá fazendo pergunta concentrada, né? Mas eu vou pegar também um gancho nessa questão. Eu acho que é fundamental, assim como a Feira das Iabás, que também ocupa o CCBB, eu acho que é importantíssimo que as pessoas saibam onde a gênese desse espaço, de onde isso começou. Eu acho que as pessoas precisam... eu sempre brinco que o Rio de Janeiro não conhece, o Brasil não conhece o Brasil, o Rio não conhece o Rio ainda, né? Sobretudo, ainda não conhece onde está o maior contingente de população, de potência, de publicação, que são os subúrbios do Rio de Janeiro. E quando eu falo de subúrbio, eu estou falando de uma visão bem expandida de Zona Norte, Zona Oeste, Baixadas, periferias. Né? A gente não pode esquecer, eu sempre enfatizo isso aqui, que 80% da população no município vive entre a Zona Norte e a Zona Oeste. E que ali, de fato, são os lugares onde o menor investimento em políticas públicas culturais, em equipamentos culturais de cultura são feitos. Né? A gente sabe que menos... Mas é lá que acontece, né? Exatamente. Eu sempre brinco que se tirar, né, o que veio do subúrbio para a cultura... Carioca só muito pouco. Se você tirar, né, o charme, se você tirar, como você citou, né, o jongo que a gente vai falar, se você tirar, né, o funk, se você tirar, né, o samba, o choro, né, tô dando alguns exemplos, o passinho, né, o que vai restar para a cidade. Mas é porque eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar e reconhecer e estimular isso que a gente está conversando aqui há bastante tempo, a produção, né, e condições de produção desses espaços. Eu falo sobre isso porque precisa muito pouco para se fazer. A Rose deu um exemplo que as rodas de cultura, né, os encontros nas praças são feitos por iniciativa particular, coletiva. E eu vejo em pequenos equipamentos, como, por exemplo, arenas culturais, como a Jovelina Pérola Negra, né, como a João Bosco, em Vista Alegre, como uma série de atividades surge ali em volta com força. Como as pessoas precisam apenas de um espaço mínimo, com uma luz, um som, para fazer a coisa acontecer, né? E a gente quer deixar bem claro aqui que não é disputa, né? De Zona Sul com subúrbio, né? Não tem essa disputa, né? Mas a gente só está mostrando um pouco do subúrbio, porque o subúrbio não é mostrado. Não dessa forma, né? Agora até que vem sendo... tem algum protagonismo, não é? Mas é porque não dava mais para esconder, né? Mas a gente não pode também deixar de lado que ainda falta muito apoio, né? O fato dessas rodas terem visibilidade, estarem nas novelas, não é? E outras culturas, né, suburbanas, isso ainda, infelizmente, ainda não gera uma contrapartida, né? Tem vários editais que beneficiam, mas não beneficiam nem metade das ações culturais que acontecem nesses espaços, né? Mas a gente caminha. Eu gosto de pensar assim, a gente já caminhou bastante. Claro. Não é? Tem muito ainda o que crescer, mas a gente caminhou bastante. Eu sei lá, se vocês me perguntassem há 15 anos se eu estaria aqui falando, né, de questões do subúrbio, já trabalhava com questões do subúrbio, do cotidiano, né, mas que eu estaria com um livro sobre o subúrbio, eu diria que não, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente aí se tornando grande expoente, contribuindo para mostrar toda essa riqueza, todo esse potencial que os subúrbios têm. E aí, devagarinho, nós vamos... E é interessante como existe uma demanda reprimida por literatura e por conhecimento, né, e reconhecimento da nossa experiência suburbana nos livros, né? E eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê, desde a obra do Nelson Rodrigues, né, até os dias de hoje, quando a gente vê páginas como Suburbano Depressão, que tem 500 mil de pessoas seguindo uma página daquela, porque eles se identificam de fato e não reconhecem, né, nos meios oficiais ou institucionais um lugar,
de fala. Então aquele ali, muitas vezes, se torna... Contempla, né? Ó, a Regina Dal Castanhé, que é uma crítica literária, professora de literatura da UNB, tem uma pesquisa assim, de mais de 30 anos, em que ela comprova que a gente já sabe que a literatura, né, nos últimos 30 anos, ela foi feita basicamente por homens brancos do Sudeste, com temas que contemplam situações experimentadas pelas famílias brancas, né, hétero, né, família padrão. E aí o que acontece? A gente abre o Facebook, a gente abre o Instagram e a gente vê a história da gente. Opa, né? Então, assim, essa família que vai ter que bate na porta do vizinho para pedir um pouco de sal porque acabou. É a família que a vizinha vai na escola buscar o filho e traz o filho de todo mundo, não é? Sim, mesmo sempre, nos apartamentos, é o corredor que vira playground para criançada. E aí isso tá lá. Então, você se reconhecer nesses textos e de uma forma desavergonhada, porque as pessoas que estão lá escrevendo, né, que estão lá postando, elas falam com orgulho, isso é fantástico, isso é uma forma, assim, dá um orgulho, dá um empoderamento, não é? E que eu acho que só pode contribuir para que a gente lute para ter um subúrbio cada vez melhor, né? Sim, tem que ter, né, gente? E é interessante perceber que, a partir da fala da Rose, as coisas têm mudado. Eu sou muito otimista. E eu acho que a gente que trabalha com educação precisa desse otimismo, né? É óbvio que a gente tem que combater cotidianamente uma sociedade, uma estrutura patriarcal, mas ter uma primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras, numa instituição centenária, pela primeira vez, né, com uma profusão literária tão importante, trazendo, inclusive, um enredo da Portela, né, para falar do defeito de cor, do que seria isso, né, ter uma novela, né, em horário nobre da TV passando agora, que reconhece a importância das rodas de rima, das batalhas, e que, teoricamente, está num subúrbio próximo, que é São Cristóvão, ali onde a novela quer passar, né, ter cada vez mais intelectuais suburbanos, né, ou pessoas que eu falo intelectual, mas sem criar um elitismo aqui, pessoas que entendem a importância de pesquisar, de conhecer o seu subúrbio, acessando espaços. O próprio exemplo do Vitor Almeida, que durante muito tempo foi colunista do jornal Dia e que tinha uma coluna falando sobre subúrbio, né? Então, eu acho que quanto mais isso acontece, isso mais evidencia, né, que existe um público, que existe uma demanda para que a gente escreva por outras narrativas, por outras gramáticas, e que a gente seja capaz de ler e ressignificar essa história que durante muito tempo, né, propositalmente, na história republicana, tentou segregar, né, o conhecimento das classes populares, né? E, olha, você falou até das novelas. Quantos MCs nós temos agora nas novelas? É verdade, Tá é falando verdade. MC aqui, tá, Rafael? Tá vamos ter que trazer MC aqui, ó. Tem que trazer um Olha, MC aqui. Vamos ter que agir pra isso. Vou pedir ajuda pra Rose, vou pedir ajuda pra todo mundo pra gente trazer aqui, ó. A gente tem que trazer MC. A galera. Qual MC que a gente tem que trazer? Nós vamos assim, traz MC Pose. Todos MCs suburbanos, não é? Sim, Que fazem sim. sucesso no Brasil, até fora. Alguns estão nas novelas. É porque não dá mais pra fingir que não existe. Quantos MCs tem, né? Rose, eu queria te agradecer demais. A gente tá chegando aqui ao final. Eu sei que a Rose tá com um compromisso depois daqui. Eu ainda pressionei. Não, dá pra ser. Ela falou, olha, eu tenho um compromisso depois, mas... Tá poxa, apertado. muito obrigado Mas foi por trocar maravilhoso. com a gente. Obrigado, né, por saber que a gente, né, compartilha de muitas coisas comuns, mas acima de tudo de que a educação e a literatura são instrumentos fundamentais de transformação da nossa realidade, né? Obrigado por acreditar nisso e por produzir isso pra gente. E eu queria, antes da gente terminar, obviamente, com as considerações que você achar necessária, mas eu queria deixar uma provocação aqui, que é em forma de pergunta, para ouvir de você, que você falou que, né, em 20 anos, 15, 20 anos, você viu muita coisa mudando. Eu queria saber o que você espera, né, ver a partir do campo da educação mesmo e dessa educação popular, daqui a mais 20 anos, assim, o que você gostaria, né, que essa literatura suburbana alcançasse? Não só a literatura, outros objetos de pesquisa seu, mas o que você, né, gostaria de visualizar? Uma universidade, né, escolas, mas sobretudo a universidade pública, né, particular também, com mais suburbanos, com mais pessoas negras, com mais pessoas que trazem essa experiência que nunca foi valorizada dentro do campo acadêmico, né, que nunca esteve nas mídias, que nunca ocupou um lugar central, porque eu acho que isso, nossos alunos, né, que eles cheguem lá, porque eu acho que isso ajuda a mexer profundamente nas estruturas, Sim, claro. sem contar o desejo
estratégia dos alunos, né, que interfere, né? Então, eu acho que, eu espero que a gente tenha uma universidade, assim, cada vez mais diversa, né, e acolhedora dessas diversas culturas, dessas diversas pessoas que vêm de tantos espaços que foram desprivilegiados, que ainda são desprivilegiados, né? E você falou mais alguma coisa e eu ia comentar alguma coisa mais. A gente falou tanto, eu nem lembro. Tinha assunto, né? Não, tem. O espaço está aberto aqui para você voltar quando quiser, para indicar outros trabalhos, pesquisas de orientandos que você achar que tem a ver com o perfil do Papo de Subúrbio. O Papo de Subúrbio é uma forma que a gente também criou, uma ferramenta para ecoar essas nossas esperanças e essa visibilidade suburbana que a gente precisa cada vez falar mais, né? Nós que escolhemos suburbanizar, né? É verdade, como diria o Vitor. Todos nós. Escolhemos suburbanizar. Eu então vou aproveitar para agradecer muito ao Vitor, que foi um grande mediador, né, que me ajudou a entrar em contato com o Gabé, agradecer ao Gabé, estive na casa dele para fazer minha pesquisa, ao Leandro, que me recebeu lá também, recebeu o Vitor, ao Felipe, né, a Belle, que é fundamental também, um super projeto para o Rio de Janeiro, para o subúrbio do Rio de Janeiro, Belle super projeto POC, nossa amiga Ivan já esteve aqui também. Eu também quero agradecer Então, agradecer ao Rafael, que participou também de uma mesa de debate lá. Então, agradecer essas pessoas que me receberam tão bem, né, que me ajudaram a falar um pouco, a pensar um pouco melhor esse livro. E quando esse livro eu fiz durante o pós-doc e eu falava para minha orientadora, não, eu preciso publicar esse livro, porque uma pesquisa dessa me receberam tão bem, há tanta coisa a ser dita, eu preciso publicar para colocar isso na rua, né? Então, agradecer essas pessoas, agradecer esse espaço aqui, né? Que ajuda sobremaneira. E você que está aí, quer ter acesso a esse material, aqui na Multifoco tem, mas vai lá também no Instagram da Rose, a gente divulga para todo mundo aqui e não deixa de salvar, compartilhar, dar like, mandar para geral, porque a gente sobrevive dessa rede suburbana forte pra caramba. Rafael? Comentar também, quer que comente? Eu quero comente. Comenta aí, por favor, senão a Valesca vai ficar aqui reclamando depois. Dá uma comentada, né? Comenta, vai. Fala qualquer coisa. Que isso, menina? Rose, muito obrigado, cara, é muito bom saber realmente que a gente tem aqui uma aliada e que a gente tem a literatura suburbana numa universidade pública federal, né, ali como um status que ela merece ter. Subúrbio, né? Viva o subúrbio, viva o a subúrbio. literatura Olha, suburbana. vamos brindar com água, porque estamos no meio da semana, mas vamos brindar com a alegria suburbana. Valeu, galera. Obrigadão, gente. Obrigado, Rose. Foi ótimo, querida. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!